Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, paz e graça para todos vocês que estão me assistindo neste momento. Eu sou o pastor Matusalém, especialista, e hoje eu vou deixar detalhes importantíssimos sobre a vida de Nabucodonosor. Exatamente, pessoal. Hoje eu estarei falando sobre Nabucodonosor, rei da Babilônia. E eu vou deixar detalhes importantíssimos, detalhes que a maioria dos estudiosos ainda não comentaram nas redes sociais. Portanto, pegue o papel, pegue a caneta e se aproxime. Chegue bem pertinho para fazer todas as anotações possíveis. Mas antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o like, curtir os meus vídeos e ativar o sininho para receber novas notificações. Meu amigo e minha amiga, senhoras e senhores, grandes e pequenos, doutores e doutorados, eu vou deixar pérolas sobre Nabucodonosor. E o primeiro detalhe que eu vou deixar aqui, pessoal, é o seguinte: o nome Nabucodonosor significa Nebo protege o seu servo. Nabucodonosor. Nebo, que é o deus babilônico, protege o seu servo. Esta é a primeira pérola, tá bom? A segunda pérola, ou o segundo detalhe, é o seguinte: a história fala que o nome do pai de Nabucodonosor se chamava Nabopolassar, ou seja, Nabopolassar. Isso é muito importante, pessoal, porque o pai de Nabucodonosor foi um grande rei da Babilônia. Isto está expresso em toda a história sumeriana e também em vários midrashes. Inclusive, o pai de Nabucodonosor foi consagrado a rei da Babilônia no dia 23 de novembro do ano 626 antes de Cristo. Isso aqui, pessoal, é um detalhe que é muito profundo, porque você não encontra em qualquer lugar. São detalhes realmente assim, muito profundos, que vale a pena fazer as anotações. Então, o pai de Nabucodonosor foi um rei muito importante. Ele começou como general do rei da Síria e depois ele se tornou o grande rei da Babilônia. Outro detalhe que eu quero deixar bem explícito é sobre a mãe de Nabucodonosor, porque a Bíblia não fala sobre a mãe de Nabucodonosor. A história também não fala. Então, se você buscar na história sumeriana, egípcia, hebraica, aramaica, grega, latina, ou se você procurar na história turca, você não vai encontrar o nome da mãe de Nabucodonosor. Porém, pessoal, é de se entender que a mãe de Nabucodonosor era uma mulher muito importante. Existe uma história muito antiga que diz que a mãe de Nabucodonosor era uma descendente da rainha Semiramis. Todo mundo conhece a rainha Semiramis. A rainha Semiramis foi a mãe do rei Nimrod. O rei Nimrod foi aquele que construiu a Torre de Babel. Todo mundo conhece a história da Torre de Babel, não é verdade? E essa Torre de Babel foi construída por Nimrod. A mãe de Nimrod era considerada uma deusa. E a mãe de Nimrod gerou vários filhos com o próprio Nimrod. Exatamente. A mãe de Nimrod se casou com Nimrod, teve um caso sexual com Nimrod. E aí gerou várias descendências, e em suas descendências veio nascer a mãe de Nabucodonosor. Portanto, podemos concluir que tanto o pai quanto a mãe de Nabucodonosor eram descendentes de Nimrod.
o grande rei que construiu a Torre de Babel. Lembrando também que esse Nabucodonosor, sendo filho de Nabupalazar, e Nabupalazar era filho de Nimrod, e Nimrod era filho de Cão. Cão era filho de Noé, que foi amaldiçoado. Então você vê aí que essa geração é uma geração de pessoas amaldiçoadas, e portanto eles fizeram a Torre de Babel, não é verdade? Depois a Torre de Babel foi destruída, e então eles construíram a grande cidade de Babilônia, com os jardins suspensos, representando também a Torre de Babel. Então a cidade de Babilônia é uma representação minúscula da Torre de Babel, porque a cidade de Babilônia, para quem não sabe, existiam vários andares e vários jardins suspensos, sendo uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E essa grande Babilônia era uma representação da Torre de Babel, que foi criada por Nimrod. Então Nabucodonosor, que era filho por descendência de Nimrod, simplesmente criou a grande Babilônia. E para quem não sabe, a palavra Babilônia tem um significado mais próximo da palavra confusão. Mas o nosso tema aqui, pessoal, é sobre Nabucodonosor. E Nabucodonosor teve várias esposas, ou várias mulheres. Segundo a história, ele possuía 70 mulheres. E este Nabucodonosor amava muito a sua mulher por nome Amites. Pessoal, anote aí. A mulher amada de Nabucodonosor se chamava Amites. Ela pertencia ao país de Medo-Persa, lá no Irã. Foi para esta mulher, chamada de Amites, que Nabucodonosor construiu os jardins suspensos. É claro, meu amigo e minha amiga, que eu não vou deixar todos os detalhes desse vídeo sobre a esposa amada de Nabucodonosor, porque se eu for deixar todos os detalhes que eu tenho para falar, é necessário fazer um vídeo de 4 horas, entendeu? O vídeo seria basicamente de 4 horas, mas eu não quero me alongar muito sobre essas questões mais sistemáticas da esposa de Nabucodonosor, a esposa amada chamada Amites, lá de Medo-Persa, do Irã, não é verdade? E então Nabucodonosor possuía essa mulher amada e possuía 7 filhos. E aí vai surgir a primeira pergunta: quais são os nomes dos filhos de Nabucodonosor? Pessoal, Nabucodonosor teve realmente 7 filhos. E o filho mais amado e primogênito de Nabucodonosor provavelmente era um homem chamado Evil-Merodach, ou Merodach. E esse Evil-Merodach foi o substituto de Nabucodonosor no trono da Babilônia. É claro que você vai perguntar: pastor Matusalém, onde o senhor encontra essas informações? Meus amigos, em meus livros que eu elaborei, tem bastante informações sobre Nabucodonosor e suas mulheres, seus filhos, seu reinado, e etc, e etc, e etc. Eu estou falando, pessoal, desses 3 livros, que é o livro do Gênesis, com mais de 700 páginas, é um livro maravilhoso, vale a pena adquirir, porque tem mais de 700 páginas e mais de 1000 detalhes das histórias bíblicas e extras bíblicas. O segundo livro que eu lancei é este livro, o livro dos sermões e as pérolas do conhecimento. Imagina um livro maravilhoso, com 720 páginas. É um livro para pregadores e pregadoras, porque contém esboços para você formalizar mensagens, palestras, sermões e etc, etc. Então adquira esse segundo livro, que é maravilhoso. O terceiro livro que eu lancei é o livro ministerial A Olaria de Obreiros. É um livro maravilhoso que serve para educar
todos os obreiros, ou seja, para preparar os seus obreiros em todos os cargos ministeriais, como obreiro, porteiro, diácono ou diaconisa, presbítero, ancião, bispo, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, doutor. Serve também para você formar os seus obreiros como missionários, missionárias e etc, e etc. Esse livro é maravilhoso, vale a pena adquirir. Foi o terceiro livro que eu fiz com 515 páginas. Então adquira esses 3 livros, que na verdade são os melhores livros do Brasil a títulos de informações. Aqui na descrição eu vou deixar o número do meu celular para você ligar ou mandar uma mensagem de WhatsApp e adquirir esses 3 livros na promoção. Porque agora eu estou elaborando o 4º livro, que é chamado O Livro de Ouro do Pregador Absoluto, a Shekinah do Conhecimento. É o 4º livro que eu estou lançando. Então, já adquire os 3 livros que eu apresentei e se prepare para adquirir o 4º livro, que é importantíssimo. Então, meus amigos, vamos voltar agora a falar sobre Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia. Então, meu amigo, além de Nabucodonosor gerar 7 filhos, ele também gerou várias filhas. E aqui nesse rascunho eu tenho o nome das 3 filhas mais amadas por Nabucodonosor. O nome da primeira filha é Caisla. O nome da segunda filha é Balzite. E o nome da terceira filha é Ininerite. Pessoal, esses detalhes aqui são maravilhosos, porque muitos pregadores não sabem os nomes dos filhos e também não sabem os nomes das filhas de Nabucodonosor. E em meus livros eu vou deixar o nome de todos os 7 filhos primogênitos de Nabucodonosor e também o nome das 3 filhas primogênitas de Nabucodonosor, porque esses detalhes vão te ajudar muito, muito mesmo. E Nabucodonosor, pessoal, reinou 43 anos. Nabucodonosor reinou na Babilônia 43 anos. Ele começou a reinar com 25, reinou 43 anos e morreu com 68 a 70 anos. Segundo uma história mais próxima, Nabucodonosor realmente morreu com 70 anos, porque Nabucodonosor trabalhou muito para Deus, no sentido de colocar as nações em prumo. E aí a história vai dizer que Nabucodonosor conquistou 120 nações. Olha aí, pessoal, que informação legal. 120 nações. E ele, inclusive, invadiu Jerusalém. Na verdade, ele sitiou, cercou a cidade de Jerusalém por 30 meses, até Jerusalém se entregar a Nabucodonosor. Isso é muito forte, tá bom? Porque a história diz que ele capturou Jerusalém no dia 16 de março. Isso é muito importante, pessoal, porque até mesmo os dias dos acontecimentos e as horas eu deixo em meus livros, tá bom? Então, eu vou deixar em meus livros o dia e o ano que Nabucodonosor foi coroado, o dia e o ano que Nabucodonosor invadiu Jerusalém, o dia e o ano que Nabucodonosor destruiu e queimou a cidade de Jerusalém a fogo. Então, em meus livros, eu deixo o dia, o ano e o mês para cada um dos eventos. Por isso que eu falei para vocês que os meus livros são de suma importância. E esse Nabucodonosor, pessoal, destruiu Jerusalém, queimou Jerusalém a fogo. E o Flávio Joséfo, diz que no dia que a cidade de Jerusalém foi queimada a fogo, Deus virou as costas para a nação de Israel. E o mundo escureceu, literalmente. Você se lembra que quando Jesus morreu na cruz do Calvário,
o dia virou noite por aproximadamente 3 horas. Então, quando Nabucodonosor destruiu a cidade de Jerusalém, a cidade de Jerusalém também ficou no escuro por 3 horas de relógio. A cidade de Jerusalém ficou no escuro, porque houve um eclipse. Ou seja, Deus virou as costas e os planetas se desalinharam e aí houve um eclipse, porque realmente Deus estava muito entristecido com essa questão da destruição da cidade de Jerusalém por Nabucodonosor. E também quando Jesus morreu, realmente houve escuridão, porque Deus virou as costas para o planeta Terra. E quando Deus vira as costas, os planetas saem da sua rotação. E aí os planetas também geram eclipse, tá bom? Isso aqui, pessoal, é muito profundo e vai precisar você estudar a história, porque existem muitos detalhes que a Bíblia não fala. Porque se todas as coisas fossem escritas, nem todos os livros do mundo caberiam. Mas, para títulos de informações, esses detalhes são de suma importância. Porque a maioria das pessoas não sabem desses detalhes. Que quando Deus vira as costas, os planetas saem da rotação original, e aí acontecem os eclipses. Então isso é muito forte, é muito forte. Quando Deus vira as costas, o planeta Terra também começa a estremecer, ou seja, Deus vira as costas e as placas tectônicas saem do lugar. E aí os terremotos passam a acontecer com mais evidências. Então, meu amigo, quando Deus vira as costas, a coisa fica difícil, não é verdade? E Deus virou as costas em várias etapas da história, tá bom? E depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, porque o meu assunto hoje é sobre Nabucodonosor. Nabucodonosor adorava realmente vários deuses, e ele construiu na Babilônia 20 santuários. Ou seja, lá na Babilônia existiam 20 templos, 20 santuários para 20 divindades. Isso é muito forte. E ele também construiu 300 edifícios, ou seja, prédios gigantescos. Isso é muito forte porque a história fala que o deus mais adorado lá da Babilônia era chamado de Marduk. O segundo deus era chamado de Nabu. O terceiro era chamado de Sama. O quarto era chamado de Gula. E o quinto era chamado de Haddad. E esses deuses tinham aí o apelido de Baal ou de Bel e etc, e etc. Mas eu vou terminar, pessoal, esse vídeo aqui falando o seguinte. A história diz que Nabucodonosor se transformou em lobisomem, porque ele realmente saiu do prumo. Ou seja, ele começou a se exaltar, achando que ele realmente era o Deus de toda a terra. E então, Nabucodonosor se transformou em um lobo, como fala o grego, né? A Septuaginta diz o seguinte: Nabucodonosor virou um Gerkon, que significa lobo. Então Nabucodonosor se transformou em lobo por 7 anos. Isso significa, pessoal, que em cada lua cheia, ou seja, quando a lua ficava cheia, Nabucodonosor se transformava em lobisomem. Isso significa que ele se transformou em lobo 84 vezes. Pessoal, olha que informação legal que eu deixo em meus livros, a foto de Nabucodonosor se transformando, entendeu? Então, pessoal, isso é muito forte. Eu deixo as fotos de Nabucodonosor como um lobisomem em meus livros. Adquira para você ver aí essas fotos. E também eu falo aí sobre a lua cheia, né? Quando a lua ficava cheia, Nabucodonosor se transformava em um lobo ou em um lobisomem, e por 84 vezes ele se transformou. É aquilo que está escrito na Bíblia. Ele recebeu um coração de animal. Isso aqui, pessoal, é um contraste, né? Porque Davi recebeu um coração segundo o coração de Deus. E Nabucodonosor recebeu um coração segundo o coração de um lobo, de um lobisomem. E quando a lua ficava cheia, Nabucodonosor realmente se transformou em lobo carnívoro, né? Isso é muito forte. Então, pessoal, a história babilônica vai dizer que Nabucodonosor
se comunicava com os animais através dessa transformação. Ele se transformava e então ele começava a urrar. E os animais, os lobos, se aproximavam. Ele se tornou o rei dos animais. Isso é muito forte, pessoal, porque Nimrod, lá da Torre de Babel, era o grande caçador. Nimrod foi o maior grande caçador da história. E Nabucodonosor era filho por descendência de Nimrod. Isso é legal, pessoal, porque você vai entender que a Bíblia sempre deixa um detalhe para a gente fazer conexão. Entendeu? Nimrod, o grande rei da Babilônia que construiu a Torre de Babel, a Bíblia diz que ele era um grande caçador. Dominava os animais, conversava com os animais. E Nabucodonosor, que era filho de Nimrod por descendência, também virou lobisomem, o lobo, e se comunicava com os animais. Isso não é uma surpresa, porque Adão e Eva também no Jardim do Éden conversavam com os animais. E, inclusive Balaão também falava com a jumenta. E Jesus se comunicava com todos os tipos de animais. Jesus, segundo os apócrifos, conversava com todos os tipos de pássaros e também qualquer tipo de animal. Inclusive a Bíblia diz que Jesus montou em um jumento bravo. Jesus montou em um jumento bravo. E aquele jumento bravo não pulou. Por quê? Porque Jesus conversou com aquele jumento e aquele jumento entendeu quem estava ali era o próprio Criador. E então ele ficou manso e Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumento bravo que ninguém nunca tinha montado. Mas Jesus montou simplesmente e não caiu de cima do jumento, tá bom? Muito bem, pessoal, eu quero terminar esse vídeo sobre Nabucodonosor, mas a história fala que Nabucodonosor construiu a grande imagem de escultura, a grande estátua, lá na terra de Durã, ou de Durá, 10 quilômetros da Babilônia. E essa estátua, pessoal, era muito gigantesca. E aí, em meus livros, eu vou falar o tamanho da estátua, o peso da estátua, porque quase ninguém fala sobre isso nas redes sociais. Mas em meus livros, eu deixo o tamanho da estátua, o peso da estátua e a fisionomia da estátua. Por exemplo, se alguém perguntar para você qual era a fisionomia da imagem ou da estátua que Nabucodonosor construiu na terra de Durá, qual era a fisionomia? O que você responderia? Então, em meus livros, eu vou deixar esses detalhes. Qual era a fisionomia da estátua e por que Daniel não adorou a imagem de escultura. E também em meus livros, eu vou deixar uma mensagem sobre Sedraque, Mesaque e Abednego, que não adoraram a imagem de escultura que Nabucodonosor construiu. E foi neste vale, ou no campo de Durá, que foi construída a fornalha de fogo. A fornalha de fogo era para derreter o ouro, a prata, para fazer a imagem. Entendeu? Então Nabucodonosor encontrou o campo de Durá, fez uma fornalha para derreter o ouro, a prata, e esse ouro derretido, essa prata derretida, esse material derretido, era para construir, fazer a imagem de escultura. E foi nessa fornalha de fogo que Sedraque, Mesaque e Abednego foram lançados. Entendeu? Então, se alguém perguntar para você qual era a temperatura da fornalha de fogo que Sedraque, Mesaque e Abednego foram jogados, então, meu amigo, Nabucodonosor mandou aquecer 7 vezes mais. Em meus livros, eu falo a temperatura correta da fornalha de fogo onde Sedraque, Mesaque e Abednego foram lançados. Então, pessoal, a história vai dizer que Nabucodonosor morreu na Babilônia com 70 anos de idade aproximadamente, no mês de agosto do ano 562 a.C. Faça todas essas anotações porque eu deixei muitas pérolas, muitos detalhes importantes. É claro, pessoal, que em um dos meus livros tem a história sobre Nabucodonosor e sobre a sua família, sobre a sua geração, ou sobre os seus antepassados. E essa história de Nabucodonosor, em meu livro, preenche 10 páginas. Ou seja, em meus livros, eu deixei 10 páginas sobre
Nabucodonosor e as suas gerações. Tudo isso, pessoal, para você entender detalhes que ninguém nunca falou nas redes sociais, nas faculdades, entendeu? Então, adquira os 3 livros que eu elaborei, que são esses 3 livros aqui, e já se prepara para o 4º livro. O 4º livro, que é o livro de ouro do Pregador Absoluto. Pessoal, no livro de ouro do Pregador Absoluto, que eu vou lançar em 2022, pessoal, 2022, o ano que eu vou lançar o 4º livro, o livro de ouro do Pregador Absoluto, a glória do conhecimento, a Shekinah do conhecimento. Então, compre esses 3 livros na promoção, é só ligar ou mandar uma mensagem de WhatsApp. Olha o telefone aqui do meu lado. E já se prepare para o 4º livro, que vai ser uma explosão de conhecimento. Detalhes que ninguém nunca pensou em falar aqui no Brasil. Atenção, você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém, especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408 0257. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O 2º livro do pastor Matusalém Especialista já foi publicado e você já pode adquiri-lo. O Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos, que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No livro dos sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar pelo número 62994080257.